Eu gostaria de convidar vocês que abrissem comigo no Salmo de número 22, amém? Salmo 22 é a palavra de Deus para a nossa vida nesta noite, preste bastante atenção. Eu queria convidá-los e convidá-las a deixarem as vossas Bíblias abertas, tá bom? Salmo 22 diz assim: Deus meu, por que me desamparaste? Por que estás tão longe de me salvar? Tão longe das palavras do meu gemido? Deus meu, eu clamo de dia, mas tu não me ouves, de noite e não tenho sossego. Versículo 24, vamos para o 24, o que está dizendo lá? Está dizendo assim: pois não desprezou, nem abominou a aflição do aflito, não escondeu dele o seu rosto, mas quando ele clamou, o ouviu. Quantos pode dizer glória a Deus, amém? Louvado seja Deus. Por favor, tome o teu assento, no nome maravilhoso de Jesus. Queridos, existem diversos salmos, que nós presenciamos, a maioria deles, não na totalidade, que Davi, como rei, como arpista e como adorador, e alguém que louva ao nome deste Deus, teve a oportunidade de receber a revelação e de escrevê-los. Aqui neste compêndio todo, vocês sabem muito bem, se já estudaram e se têm a oportunidade de estudar, estes 150 salmos no hebraico, que é original, não tem divisão. São cânticos que você percebe que em alguns lugares existem palavras aqui como selá e outras que são pausas, são alturas maiores e menores. Mas cada um destes cânticos que vocês e eu presenciamos, que agora está dividido para nós, tem a ver com a realidade de vida daqueles pelos quais o Espírito Santo deu a oportunidade deles escrever. Este Salmo 22 é um salmo que parte de dentro de Davi, não sabendo ele que este salmo era um salmo profético e messiânico. Este salmo aqui retrata a vida e o sofrimento de Jesus, o Messias. Mas este salmo também relata e vai nos destacar que também o salmista Davi, o rei Davi, ele passou por momentos de angústia. Davi, ele quando era jovem, adolescente, cuidava das ovelhas do seu pai. Vocês sabem muito bem que ele citou, quando estava no campo de batalha, os filisteus de um lado, o povo de Israel do outro, junto com Saul, o rei. E quando ele veio para trazer alimento para os irmãos e para o capitão da guarda, e para agradar ali os maiorais, mandado pelo seu pai Jessé, Davi presenciou um homem chamado Golias, que desafiava nas fileiras de Israel todos os dias pela parte da manhã. E quando Davi perguntou desta maneira: o que dará o rei aquele que for ao desafio? E ali falaram que o rei ia dar, que era filha, que era benefícios monetários. Mas quando Davi viu tudo aquilo, ele presenciou algo importante que estava acontecendo com a vida dele no passado. Que Davi, quando tomava conta das ovelhas do seu pai, diz a palavra de Deus que quando ele chega para Saul, Saul não o conhecia, perguntou quem era, e ele pôde declarar com a sua boca: olha, rei, eu sou o filho de Jessé, mas eu já enfrentei urso, eu já enfrentei animais ferozes, eu já tive momentos de angústia e de aperto na minha vida. Quem é este incircunciso filisteu diante do Deus vivo, do Deus de Israel? Então ele estava dizendo dos momentos angustiosos que ele havia passado. Esse foi um dos momentos. Quer ver outro momento, amados? Quando Davi, você lê no capítulo ali 25, capítulo 26 e os outros capítulos anteriores aqui do chamado primeiro livro de Samuel, você vai perceber isso, que eu estou fazendo uma revisão esses dias aqui em Samuel, não é? Quando você vem aqui mais para frente, você vai presenciar aqui mais precisamente eu dizendo a vocês, não é? No capítulo de número aqui de Samuel, capítulo de número 18, depois vem o 19, depois vem o 20, 21, e você vai vindo aqui mais para frente, você vai presenciar quando este homem chamado Davi
ele vence o gigante, e aí ele é conclamado pelo rei Saul a estar ao lado dele. Depois Saul o pega e o coloca na fileira à frente de alguns homens, e ali ele começa o chamado que ele tinha também para poder estar à frente de homens de guerra. E mais adiante diz que o rei se agradou tanto dele e viu tanta agilidade nele que colocou ele acima de 1000 homens. E todas as vezes que Davi ia, no momento que ele tinha, desafiando e era desafiado, ele vencia as batalhas. E aí a fama dele foi crescendo tanto que eles conclamavam, as mulheres de Israel conclamavam: Saul venceu 1000, mas Davi venceu a milhares. Por que eu estou dizendo isso? Porque depois disso parece que o espírito maligno Satanás entrou na vida do rei Saul e ele começou a perseguir, ter ódio e querer matar a Davi em todas as circunstâncias que ele podia ter. Agora imagina este homem. Ele passou por angústias, ele passou por sofrimentos. Eu estou citando pelo menos 2 aqui, mas uma coisa precisamos de entender, segundo o Salmo de número 22, segundo a palavra de Deus, segundo a história do rei Davi, ele pôde, segundo a orientação, o poder e a graça de Deus, vencer todos os obstáculos angustiosos da sua vida e poder declarar que só o Senhor era o Deus da sua vida, aleluia. Quando eu venho para este Salmo de número 22, talvez Davi, quando estava redigindo aqui, lembrando das suas angústias, lembrando das suas dores, mas ele nem imaginava que isso já estava correspondendo a quê? A 1000 anos aproximadamente depois que ele estava escrevendo o Salmo 22, que viria um da sua descendência, chamado Jesus, que foi dado o nome a ele, que seria também chamado de Emanuel, e ele passaria por isto que está redigindo o Salmo 22, versículo 1, versículo 2, versículo 15, 16, 17 e versículo 18, ele estava aqui escrevendo algo sobre a sua vida, mas ele também estava escrevendo algo sobre a sua posteridade, o Messias e aquilo que ele estaria passando. Aqui é um grito, é isso que eu gostaria de meditar com vocês, um grito da angústia de um homem, um grito da angústia do Messias, mas ao mesmo tempo que um homem grita pela sua angústia, pelo seu problema que ele está passando, ele tem também nos seus lábios um cântico de louvor. Sabe por quê? Porque em todas as angústias que o ser humano que serve a Deus passa, ele sabe que ele não está passando sozinho pelas suas angústias, ele não está passando sozinho pelos problemas, ele não está passando sozinho pelos desafios do diabo e pelas coisas que ele tem que enfrentar, mas ele está passando com o Senhor, que é o Senhor dos exércitos da sua vida. E todas as vezes que ele tem um grito de angústia, ele tem um cântico também de vitória, porque o grito de angústia é dependência de Deus, e o cântico de vitória é cantar aquilo que Deus realizou no momento da angústia da sua vida. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Quando eu venho para a palavra de Deus, esta palavra angústia, sabe o que significa no dicionário? Significa o seguinte: é a sensação psicológica que se caracteriza pelo sufocamento, pelo peito apertado, pela ansiedade, insegurança, falta de humor e com ressentimentos aliados a alguma dor. Imagina quem está em angústia. Ele é totalmente desequilibrado na sua área psicológica. Ele sente um aperto no seu peito, ele começa a sentir a sua respiração ofegar, ele começa a sentir o distúrbio não só emocional, mas ele começa a sentir o seu corpo entrando por um estado diferente de normalidade, que é a anormalidade. Isto se chama angústia. Todas as vezes que eu e você estamos em circunstâncias da nossa vida, o nosso peito começa a apertar, o coração começa a bater, a pressão aumenta ou a pressão cai na vida de alguns. E é isso que estava acontecendo na vida deste homem chamado Davi. Isso que aconteceu também em Jesus. Por nós sabemos que o nosso mestre chamado Jesus, ele era 100% Deus, mas também 100% homem. Falando um pouquinho da humanidade de Jesus, ele passou por apertos também, meus amados. Jesus passou por aflições, Jesus passou por angústias, Jesus passou por momentos dificílimos durante o seu período. Não pensa que a vida de Jesus só foi glória de curar as pessoas. Ele passou por apertos
aperto, ele passou por rejeições, ele passou por escárnio. Jesus foi rejeitado até pela sua família. Se você começar a vasculhar os evangelhos, você vai perceber que dentro da própria casa dele, ele foi rejeitado, seu ministério foi rejeitado, seus irmãos o rejeitaram, seus irmãos tiveram ele como louco, achando que ele estava inventando algo, que ele estava fazendo algo completamente diferente com que a lei já estava preparando para vir o Messias. Então Jesus, ele passou por este momento de angústia, mas no momento de angústia, no grito de angústia de Jesus, no grito da angústia deste homem chamado Davi, teve um momento também dele levantar a sua voz e dele louvar e cantar louvores pela presença de Deus na sua vida, que estava com ele no momento da angústia. Não pense que você está sozinho, sozinha. Nós aparentemente, fisicamente, nos encontramos sozinhos, mas quem habita dentro de você é a terceira pessoa da Trindade, o nome dele, Espírito Santo, habita aí dentro de você, e você não está sozinho. Quem sente a presença de Deus na sua vida, diga aleluia, diga glória a Deus nesta noite. Eu sinto a presença de Deus comigo. Por mais que eu sou um ser humano falível, que eu sou um ser humano que posso até vir a pecar, mas Ele está comigo para me dar vitória nos momentos da minha angústia. Quem sente que Deus está com ele, com ela, diga glória a Deus nesta noite. Primeira coisa que eu queria falar sobre o grito da angústia. O grito da angústia, eu percebo aqui na palavra de Deus, que vai vir na nossa vida quando nós estamos nos momentos chamados momentos de solidão. No momento que nós estamos sozinhos, olhamos para um lado, podemos até ver o esposo ou a esposa, mas eles não podem nos ajudar. Olhamos para o outro lado, aonde estão os melhores amigos? Onde estão aqueles que nós conversamos e trocamos ideias e trocamos conselhos? Eles desaparecem. Precisamos passar por estes momentos chamados momentos de solidão, porque os momentos de solidão, diante da nossa angústia, diante da nossa aflição, virá sobre as nossas vidas. Primeira coisa que eu percebo, que o momento da angústia, que é vindo por momentos de solidão, virá na nossa vida. Sabe por que eles virão? Para nos testar. Nós precisamos estar sozinhos, humanamente dizendo, porque nós precisamos ser testados. É muito fácil estar rodeado de pessoas e sentirmos que estamos não sozinhos, mas que estamos acompanhados de pessoas. Mas não adianta nós estarmos acompanhados de tantas pessoas ao nosso lado e nos sentirmos sozinhos. Os momentos de angústias, eles virão através dos momentos de solidão. Aqui diz a palavra do Senhor que justamente retratando, escuta isso, Mateus 27, 46, Jesus estava onde? Estava lá crucificado. E qual foi o grito dele no momento da solidão? Ele disse assim: Deus meu, por que me desamparaste? É o mesmo grito que o salmista está aqui no versículo 1, no versículo 2. Versículo 2 diz assim: Deus meu, eu clamo de dia, mas tu não me ouves. De noite e não tenho sossego. Aparentemente parece que nós estamos desamparados até pela divindade. Parece que Deus até nos desamparou. Mas é o próprio Deus nos proporcionando este momento de solidão, para nós entendermos que na nossa solidão, nós não somos capazes de sair da solidão. Na nossa solidão, nós não somos capazes de vencermos sozinhos. Na nossa solidão, nós precisamos de demonstrar para nós mesmos que nós somos incapazes e que nós temos que buscar uma força maior que venha nos socorrer. Nós sabemos muito bem que na nossa solidão, só Deus pode operar na nossa solidão. Na nossa solidão, só Deus pode agir por nós. Na nossa solidão não tem marido, não tem filho, não tem pastor, não tem ninguém desta terra que pode nos socorrer. Na nossa solidão, é só nós conosco mesmo e Deus operando na nossa solidão, fazendo-se presente, porque Ele é o Deus presente no momento da nossa solidão. Amém? Aleluia! Jesus declara: Deus meu, por que me desamparaste? O salmista declara: Deus meu, por que me desamparaste? Eu te clamo durante o dia, parece que o Senhor sumiu. Eu te clamo durante a noite, parece que o Senhor sumiu. Eu te clamo na madrugada, ao meio-dia, às 4h49, parece que o Senhor sumiu. Mas, irmãos, o clamor da angústia, ele realmente acontece para mostrar para nós
que nós temos momentos de solidão. Quem grita com seu coração batendo forte, com seu distúrbio psicológico, isso demonstra que ele, que ela, passa por momentos de solidão. Nós passamos por momentos de solidão. Segunda coisa que o grito da angústia vai me mostrar, é no versículo de número 6 a 8, que o grito de angústia virá nos momentos de humilhação. Quando nós somos humilhados, quando Jesus foi humilhado, você pode perceber que houve uma angústia, que houve um bater forte do coração de Jesus. Versículo 6 a 8, o texto diz assim: mas eu sou verme, e não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. Todos que me veem zombam de mim, estendem os lábios e meneiam a cabeça, dizendo como não. Confiou no Senhor que o livre-o, pois nele tem prazer. Não aconteceu isso com Jesus? Escarneciam de Jesus, não é? Quando ele estava com um homem de um lado direito, outro homem do lado esquerdo, que eram assaltantes, que um zombava do outro porque pedia socorro a Jesus e zombava de Jesus. O que acontecia? Quem estava embaixo zombava. Se tu és Deus, desce daí. Não é isso que aconteceu? Se tu é Deus, desce daí. Socorre a você, socorre a nós. Se tu és filho de Deus, manifesta aí. Mas a Bíblia falou que no momento da angústia de Jesus, Jesus precisou passar por este momento chamado momento da humilhação. Quantas vezes nós somos humilhados, irmãos? Humilhados no trabalho, humilhados no convívio da família, humilhados no convívio até mesmo com as pessoas que professam a mesma fé que nós aqui na igreja e nos momentos que nós temos de convívio com as pessoas. Quantos momentos de humilhação nós passamos, mas isso é cabível a nós, seres humanos. A palavra do Senhor nos diz que em Lucas, no capítulo 4, eu não vou ler o texto porque é longo, do 14 a 30, Jesus desceu para a cidade dele, chamada Nazaré, onde ele nasceu, e lá em Nazaré, ele abriu a palavra, começou a pregar, que foi aquele momento, e falou que o Espírito estava sobre ele, ele pregou, e quando ele falou, hoje se cumpriu a Escritura, depois você lê em casa, Lucas 4, 14 a 30, hoje se cumpriu a Escritura, ele estava falando dele, e diz que eles se levantaram irados, endemoniados, e começaram um com o outro a incitar a ira. E sabe o que aconteceu? Eles tinham vontade de matar Jesus, de crucificar Jesus, de fazer alguma coisa. E Jesus, percebendo que o clima não estava bom e foi humilhado, ele saiu, e diz a Bíblia que ele foi para Cafarnaum, e lá ele realizou o quê? Milagres na própria cidade dele, onde deveriam ovacionar ele. Olha, ele é o Messias, nasceu aqui na própria cidade. Por isso que Jesus disse: olha, no meio dos meus, nós não temos condição de ser exaltados. No meio dos meus, nós não temos condição de fazer as obras. Por quê? Porque isto é cabível às pessoas por achar que nós temos que ser humilhados e não dado crédito a nós e aquilo que Deus nos usa para fazer. O próprio Jesus em Nazaré foi humilhado, porque é o momento da angústia que ele passou. Terceira coisa sobre o grito da angústia que eu gostaria de dizer, que o grito da angústia vem na nossa vida nos momentos de silêncio. Quando Deus não fala, quando ninguém não nos aconselha, quando não há nem conselho errado, não é? Quando não há nem pitaco errado, as pessoas se calam, os que estão ao nosso redor se calam, e o próprio Deus se coloca em silêncio. Versículo 15 a 18 diz assim: a minha força secou-se como um caco, e a língua se me apega ao paladar. Tu me puseste no pó da morte, cães me rodearam, o ajuntamento de malfeitores me cercou, trespassaram-me as mãos e os pés. Posso contar todos os meus ossos, eles vêm e me contemplam, repartem entre si as minhas vestes e lançam sortes sobre a minha túnica. Aqui é o exemplo de alguém que está com sede, que não pode nem pronunciar uma palavra, e ninguém pronuncia nenhuma palavra com ele.
Porque a sua língua cola a tal ponto no céu da sua boca que ele não pode nem tomar água e nem tampouco pronunciar uma palavra, porque ao redor dele só existe o quê? Silêncio no momento da angústia. Você já passou pelo silêncio de ninguém falar com você, de você não ouvir e falar com Deus quando você está orando? Deus, fala comigo, Senhor. Você tenta buscar uma palavra, você tenta e pede a Deus para usar alguém, profetizar algo na tua vida, para te dar um conselho, mas desaparece. Por quê? Porque você está passando por este momento chamado o momento da angústia. Isaías 53, eu tenho vários textos aqui, mas eu não vou ler todos, mas Isaías 53 é o exemplo de todos estes momentos de angústia. Primeiro, na angústia vem solidão, na angústia vem humilhação e na angústia vem silêncio. Isaías 53, 7 fala sobre um momento de silêncio que o Messias chamado Jesus passou. Escuta bem, ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a sua boca. Ele não falou e não ouviu nada, não abriu a sua boca. Olha aí, ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a sua boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Você já passou por esse momento? Porque nós como cristãos passamos por esse momento. O momento que nós estamos da mesma maneira como Jesus, em circunstâncias, em angústias, em aflições, e parece que nós estamos como ovelha. É momento de se calar e de todo o nosso derredor se cala, nada se pronuncia ao nosso favor. Parece que tem hora, irmãos, que o céu se torna de bronze. Parece que os céus se cerram como uma parede grande e espessa na nossa frente e acima de nós. Parece que nada quer falar conosco. Mas isto é cabível no nosso momento de angústia. Até que, escuta bem no Salmo 22, você percebe que na angústia há momentos de solidão, que na angústia há momentos de humilhação, que na angústia há momentos de silêncio, até que tudo se redunda, escuta isso, em um cântico de louvor na nossa vida. Eu tenho uma coisa para mim que jamais eu vou esquecer e vou levar comigo até o dia que Jesus me buscar pela morte ou pelo arrebatamento da igreja. Sabe o que é? Que nenhuma prova na minha vida vai durar eternamente. Tudo tem um começo, tudo tem um meio, e Deus vai dar um ponto final nas provações na minha vida, porque o final de tudo é redundando em cântico de vitória. É a vitória de Deus na minha vida, é o cântico de entender que Deus vai pelejar por mim, que Deus vai agir ao meu favor, que Deus vai manifestar o sobrenatural na minha vida. E quem está esperando o sobrenatural aqui? Levanta a sua mão e dá um glória a Deus aí nesta noite. Escuta bem, este texto que você está vendo comigo, que é Salmo 22, tem a angústia do salmista, tem a angústia e o sofrimento do Messias, porque esse texto é um texto messiânico. Mas você percebe que mesmo o salmista, que mesmo nós, que mesmo Jesus teve um momento também de glória, irmãos. Não pense que Jesus veio só para sofrer e não teve glória no ministério e na vida dele, que não teve glória. Claro que teve a glória, por isso que ele está hoje assentado no seu trono de glória, coroado de rei, e nós estamos aqui servindo. Não Jesus que foi humilhado, maltratado, que desceu para ser humilhado, que passou tudo sozinho na humilhação, na solidão, que passou tudo caladinho, tudo em silêncio. Não, esse foi o momento da angústia de Jesus. Esse foi o momento da angústia do salmista. Esse é o nosso momento, se nós estamos passando da nossa angústia. Mas também teve um momento da glória. E o momento da glória foi quando Jesus ao terceiro dia ressuscitou. E ele ressuscitou como o rei do céu, rei da terra, rei da vida do ser humano, e venceu o pecado e a morte. Quem pode dar um glória ao nome de Jesus, aí dá um glória, amém? Por isso que quando você abrir Apocalipse capítulo 1, você já não vai ver um Jesus mais sofrido, angustiado, passando pela angústia. Você vai ver um Jesus na qualidade de rei, na qualidade de Senhor, na qualidade de mais do que vencedor, absoluto sobre todas as coisas. Vai dando glória aí, meu irmão, amém? Você acordar e para você ficar bem no nome de Jesus, aleluia. Por isso que eu venho para a palavra agora e digo a vocês que depois do grito de angústia vai ter um cântico de louvor para mim e para você. E aí eu percebo na palavra de Deus que isso redunda e nos leva à vitória.
que para haver e vai haver um cântico de louvor para nós, é o próprio Deus, que é santo na sua essência, e ele sendo santo na sua essência, demonstra pureza e não peca para nos fazer vencer sobre o pecado. O versículo 1 e o 2, vocês percebem um momento chamado solidão. Depois do momento da solidão, veio o cântico do Messias, que foi o cântico de colocar a si próprio. Escuta bem o versículo de número 3. A si próprio, o Messias está dizendo, olha, eu passei sem ouvir a voz do meu Pai. Deus meu, por que me desamparaste? Meu Deus, eu clamei de dia, eu clamei de noite, eu clamei em todos os momentos, mas o Senhor não me respondeu. Foi o momento da solidão de Jesus. Depois do momento da solidão, vamos para o versículo 3. Jesus venceu a solidão, e o cântico da vitória, tanto de Davi, seu e meu, é o cântico de nós entendermos que Deus fez do vencedor um vencedor santificado. Olha o 3. Contudo, aí a pessoa que passou pela mesma circunstância que o Messias passou, que é Davi, ele pôde declarar, Senhor, eu clamei, tu não me respondeu. Meu Deus, eu passei pela angústia e não vi a tua presença. Mas meu Deus, contudo eu sei que eu passei e o Senhor não me respondeu, mas tu és santo, aleluia. Ele está dizendo, o Senhor é Kadosh, o Senhor é santo, aleluia, entronizado entre os louvores de Israel. Versículo 4, em ti confiam nossos pais, ou confiaram nossos pais, confiaram e tu os livraste. O que dá para nós percebermos é que nós podemos passar pelo momento chamado momento da angústia, mas o cântico depois do momento da angústia é que Deus vai se apresentar santo para nos santificar, aleluia, no meio da angústia e nos tirar da angústia, para nos fazer santos e separados para Ele. E ainda mais, é neste momento de transição que saímos daquele momento que parece que nós estamos isolados, sozinhos. Deus nos tira da solidão e nos traz para a sua presença. E escuta uma coisa, quem está na presença de Deus confia que Deus está com ele no meio da tempestade. Quem está na presença de Deus e Deus presente na vida dele, ele pode estar vendo os vendavais, o furacão de número 10, de número 20 de intensidade, arrancando tudo, mas ele está ali, inabalável, entendendo, eu confio no Senhor. Os meus pais clamaram e eu vou clamar, e eu vou confiar no Senhor, porque só Deus pode livrar a minha alma e a minha vida. Por isso, meu irmão, entenda uma coisa, você está no meio da angústia, mas no meio da angústia tem que brotar dentro de você um entendimento. Eu estou fisicamente sozinho, mas não estou desamparado por Deus. Deus é comigo no momento da minha angústia, porque depois da angústia Deus vai me santificar, Deus vai me fazer crescer, e ainda mais eu vou confiar perpetuamente neste Deus maravilhoso para poder me livrar. Olha o cântico aí do salmista: contudo, tu és o santo, entronizado entre os louvores de Israel. Em ti confiaram nossos pais, confiaram e tu os livraste. A ti clamaram e foram salvos. Em ti confiaram e não foram confundidos. Ou seja, o povo está dizendo uma coisa aqui para nós entendermos. Olha, Deus, parece que eles clamaram em vão, mas não clamaram em vão. Isso que o salmista está dizendo. Parece que eles gritaram: Deus meu, o Senhor nos desamparou. Olha, está vindo carros de Faraó, tem um rio na frente, né? Tem um mar na frente, tem montanhas de um lado do outro, Faraó está vindo. Deus meu, parece que o Senhor nos desamparou. Mas não desamparou não, irmãos. Deus está com eles, Deus está presente com eles, Deus está guiando para a melhor oportunidade de abrir o mar, passarem a pés enxutos, fazer com que os inimigos deles sejam todos submergidos na água, e do outro lado eles poderem entender: crescemos porque nós confiamos no Senhor, nós chegamos ao objetivo porque nós confiamos no Senhor. Quem está entendendo essa mensagem, diga glória a Deus e diga aleluia. Mas parece que tem gente que só vive aonde? Na angústia. Parece que tem gente que não sai do estágio da angústia, parece que ele só se sente sozinho, e é isso que o diabo quer fazer conosco. Entenda, o diabo, irmãos, é muito fácil o diabo tirar isso de nós, material, e depois nós conquistarmos.
Isso é fácil. Agora, o diabo desestruturar a sua área psicológica, fica difícil. Se Deus não controlar a sua área psicológica. Por isso que a angústia é isso, é um descontrole da questão, o quê? Da questão psicológica. É o coração que começa a estar variado nos seus batimentos. É um frio que você sente dentro de você. É o seu corpo que muda, por quê? Porque abalou a sua área psicológica, a sua área emocional, e aí desestrutura todas as outras áreas, e toca na área, o quê? Na área espiritual. Quando o seu psicológico é totalmente desregrado, é totalmente desequilibrado, toca na sua área espiritual, e tocar na área espiritual, você não tem controle para confiar em Deus, porque ao invés de confiar, o quê? Desconfiar, está ateu, está incrédulo. E é isso que o diabo quer, tirar todas as nossas estruturas que estão equilibradas daquilo que Deus é realmente para a nossa vida e nos colocar em descontrole emocional, psicológico, espiritual. Mas nesta noite vamos aprender uma coisa: na nossa angústia vamos confiar em Deus, porque quem equilibra a nossa área psicológica, a nossa área emocional, é quem está presente na nossa vida, é o poderoso, é Jeová, em quem a igreja confia e anda com Ele até no furacão, para louvor da sua glória, amém? Aprenda. Estou no furacão, pastor, fica firme, porque é no furacão que Deus não vai te desamparar, você não está sozinho. É no furacão que Ele está com você. Ou pensa você que Deus é aquele amigo falso seu, que só está com você quando tem um cafezinho na mesa da sua casa? Ou só está quando você tem dinheiro para pagar o salmão no prato lá naquele restaurante? Será que Deus é esse amigo nosso, é amigo falso, de duas caras? Não. Deus, sabe o que Deus mais gosta? Não é de nos ver só na bonança, não é de estar conosco na bonança. O que Deus mais gosta é de entrar em situações perigosas conosco. Que coisa linda! Tá entendendo aí, meu irmão? Você está entendendo? Parece que Deus, pastor Gilson, mais gosta é de entrar nas situações perigosas da nossa vida, nas situações difíceis da nossa vida. É o momento que Deus mais gosta, sabe por quê? Porque vai sumir o meu eu, vai sumir a minha fragilidade, vai sumir o homem que tem as suas debilidades e as suas barreiras, e aí o Todo-Poderoso entra, aleluia, para nos socorrer, para fazer a tempestade acalmar, para fazer com que o controle absoluto venha a ser dele, e nós venhamos olhar para ele, porque ele é o nosso alvo, ele é autor e consumador da minha fé, e é ele que no momento da minha solidão humana, ele preenche a minha solidão e independência dos homens, porque só Ele eu preciso na minha vida, amém? Quem precisa dele, diga glória. Vocês estão entendendo, irmão? Isso é profundo para nós. Deus ama coisas arriscadas, Deus ama momentos tribulosos na nossa vida, porque Ele chega e faz como Ele fez, sabe com quem? Como Ele fez quando Pedro falou: se é tu, Senhor, manda-me ter contigo. Aí Jesus falou: vem. Por quê? Porque antes disso, o que estava acontecendo com o barco? O barco estava, ó, o vento estava, ó, e eles acordaram no barco às 3 horas da manhã, sabe por quê? Porque o vento está, ó, e o barco está, ó. Aí eles ficaram com o quê? Com medo. E aí, quem apresenta? É quem é Senhor no momento da solidão, da nossa angústia, Jesus. Andando por sobre as águas. Deus gosta de entrar nos momentos que nós somos mais frágeis, aleluia, que nós nos sentimos humanamente mais solitários. Sabe para quê? Para Ele demonstrar: vocês não estão sozinhos. E foi a última palavra que Ele declarou em Mateus: eis que estarei convosco todos os dias, até quando os séculos se consumarem, até a consumação dos séculos. Ele está aqui agora, quando nós estamos nessa vigília? Sim. Mas se você sair daqui e acontecer um momento de angústia, de tribulação com você acha que você vai estar sozinho? Não. Ele vai estar com você também. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Senhor.
Esse é o especialista em coisas impossíveis para a nossa vida. Eu vou acelerar aqui em 2 minutos e vou terminar, porque hoje eu estou empolgado para pregar, hoje eu estou com sede de pregar, amém? Aleluia, glórias a Deus, louvado seja Deus, aleluia, Deus é maravilhoso. Um novo cântico depois do momento do grito de angústia. Novo cântico que eu percebo primeiro, é que Deus se apresenta para nos tirar, como um Deus santo, para nos tirar para o nosso amadurecimento e para nós continuarmos confiando nele, para ser ele louvado através da nossa confiança nele. Segundo, Deus cria os seus propósitos para conosco. O cântico do louvor é isso, que Deus vai criar propósitos para com a nossa vida. Versículo 9 ao versículo 11 está dizendo assim: contudo, escuta bem, o versículo 6 ao 8 foi um grito de angústia, mas agora o versículo de número 9 adiante é um cântico de louvor, aquilo que Deus faz depois da angústia do salmista e do Messias. Está dizendo assim: contudo, tu me tiraste do ventre, tu me preservaste, estando eu ainda nos seios da onde? Da minha mãe. Sobre ti fui lançado desde a madre, tu és o meu Deus, desde o ventre da minha, o quê? Da minha mãe. Olha o propósito de Deus, nós não viemos por um acaso, irmãos. Foram milhões de espermatozoides que lutaram para entrar em um óvulo, e você venceu, porque entrou lá aquele espermatozoide lá na fecundação e fecundou o óvulo. E nós fomos aqueles que vencemos. E houve a fecundação e nós viemos a este mundo. Um propósito de Deus. Escuta bem, vamos fazer o paralelo daquilo que eu estou pregando. A segunda coisa que eu falei é sobre humilhação. Não pensa você, talvez você fale assim: poxa Deus, eu já passei no meu passado tanto momento de humilhação na minha vida. Deus, eu estou vivendo humilhação. Senhor, todo mundo pisa em mim, no trabalho pisa em mim, no convívio com as pessoas pisa em mim, no meio da minha família pisa em mim. Acorda aí, meu irmão! Acorda, sabe por quê? Porque a palavra de Deus está falando com você que não foi por um acaso que você veio dessa terra. Você veio, sabe por quê? Porque foi Deus que teve um propósito de formar você lá dentro do ventre da sua mãe. E você veio e está passando por humilhação, vai dando glória, sabe por quê? Porque depois da humilhação, Deus vai te honrar. Aleluia! Tem um propósito. Depois da humilhação, tem um propósito da exaltação e da honra. Mas você nunca deve esquecer a origem de tudo. A origem foi porque o dedo, vou falar assim, né? Estou dando uma forma humana para Deus. Deus não tem forma humana. O dedo de Deus tocou lá dentro do ventre da sua mãe e no ventre dentro do seu pai também. E fez com que, por causa da união, tornasse uma só carne. Deus trouxe você e trouxe a minha face desta terra. E nós estamos aqui não por mero acaso, não só para ser humilhado. Nós estamos aqui para passar pelas angústias, mas nós estamos aqui para cantar um cântico de louvor a Deus. Deus, foi tu que me gerou no ventre da minha mãe. Isso que o salmista está dizendo: Senhor, eu sei que eu fui humilhado, mas agora eu vou cantar um cântico ao Senhor, meu Deus. Depois da humilhação, é hora de eu cantar um cântico. Deus, tu me trouxe do ventre, no ventre da minha mãe. Tu me colocou no seio da minha mãe. E sabe o que ele declarou? Tu és o meu Deus, desde o ventre da minha mãe. Deus não mudou. Deus não mudou. Lá você estava amparado pela placenta, pela água da placenta, pelo umbigo, sendo sustentado por aquilo que saía da sua mãe. Mas quando foi cortado o cordão umbilical, não pensa você que você está aqui nessa terra e Deus te desamparou. Não! Deus ainda é aquele que sustenta a nossa vida. E Ele está lembrando para você: sabe de onde que você veio? Você veio lá dentro do ventre da sua mãe. E lá Ele estava cuidando de você. Quando Ele te colocou aqui, ó, para mamar dos seios da sua mãe, do colostro, foi Ele que te sustentou. Você cresceu e Ele que te sustentou. Você tornou-se independente humanamente e Ele te sustentou. E vou dar a última palavra: você está aqui hoje
porque Ele é que está te sustentando. Pastor, e amanhã? Também. E quando Jesus voltar? Também, até o último dia. É Deus que vai te sustentar. Oh, exaltado seja o nome do Senhor. Sabe por quê? Levanta a tua mão e diga assim comigo para terminar. Fala assim: Deus tem e criou a minha vida com propósito. Não foi fraco. Quem tem proposta aí da glória? Quem tem proposta aí da aleluia? Aleluia, é para isso que Deus nos fez. É para isso que Deus nos colocou nesta terra. Deus nos colocou nesta terra, escuta bem, para nós gritarmos na angústia, para nós sentirmos a angústia, para nós entendermos os estágios que Jesus passou. Jesus passou solidão, Jesus foi humilhado, Jesus ouviu o silêncio na cruz do Calvário. Eli, Eli, lama sabactame. Deus meu, por que tu me desamparaste? Jesus foi levado à cruz do Calvário como cordeiro, como ovelha muda. Isaías 53 também é uma ligação a Salmo 22. É uma ligação aos textos dos evangelhos, falando sobre o sofrimento de Jesus. Mas você percebe que em tudo isso, o próprio Salmo 22, porque nós não temos tempo para falar aqui, irmão. Se nós continuarmos lendo até o versículo 31, você vai perceber antes desses versículos aqui que eu li com você, que é o 24. Antes um pouquinho, tem mais outra coisa que eu ia falar aqui, mas não vou falar, que eu encerro agora o meu sermão. Mas você vai perceber que o restante, depois, até o final, da metade até o final, vai ser só louvores, da maneira com que Deus cuida daquele pelo qual passou pela angústia, da maneira com que Deus se apresenta para nós na nossa vida e na circunstância, para Ele ser louvado por nós. Por isso, meus irmãos, escuta uma coisa: Deus detesta quando eu e você temos o sentimento e ação chamada murmuração. Deus tem pavor de murmurador, Deus tem pavor de queixoso, de queixosa. Deus tem pavor quando nós reclamamos da circunstância, quando nós não entendemos que isso é passivo a nós, a angústia. Porque a angústia, sabe o que é angústia? Resumindo tudo para você entender, a angústia é uma prova permissiva, é uma situação permissiva de Deus na sua vida. Mas pastor, Deus quer me ver sofrendo? Não. A angústia na nossa vida redunda, sabe o quê? No chamado crescimento. Qual é o filho que o pai e a mãe cria ele, e quando ele chega a 21 anos, aí olha para ele, ele está com reação de 5 aninhos, não é? Que quer botar o dedo no controle e quebrar, que quer ficar ligando a televisão 1000 vezes até a televisão queimar, que quer derrubar o espelho, que quer riscar a parede. Qual é o pai que criou um filho até 21 anos, que é tida como a idade, não é, da independência humana, e o filho está tendo atitude de 5 anos? É isso que Deus está mostrando para nós. É tempo de passar na angústia, porque é um propósito de Deus. Mas é tempo de passar na angústia e entender que depois da angústia tem um momento de nós louvarmos a Deus, porque nós estamos crescendo, desenvolvendo, nós estamos evoluindo, meu irmão, aleluia. E é isso que Deus quer entender, quer que nós entendamos, que nós vamos ter angústias, mas nós vamos ter momentos que nós vamos dizer: aleluia, Deus tirou, mas Ele restituiu. E louvado seja o nome desse Deus santo e glorioso e grandioso. Ele é grande, Ele é maravilhoso. A bênção pode até não ter chegado na sua mão ainda, isso que você está esperando, já chegou muitas, infinitas no passado. Mas preste atenção numa coisa: é nessa angústia, é nessa prova, que vai redundar em louvor. Tudo tem que redundar em louvor na nossa vida. Pastor, tem anos que eu estou orando pela minha casa. Pastor, parece, ó, o silêncio chegou. Calma, você está na angústia, calma, fica quietinho na angústia aí. Vai dando glória na angústia. Vai dando glória no silêncio, vai dando glória na humilhação. Vai dando glória, meu querido, minha querida, nesse momento que você está passando agora. Porque daqui a pouquinho você vai, ó, você vai dançar, você vai bater o pandeiro, você vai cantar o hino da tua vitória, aleluia. E quando a vitória de Deus chegar, ninguém pode tomar ela, porque ela é nossa, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos entender isso, porque Deus está nos fazendo passar por estas provas, sabe para quê?
para que nós venhamos crescer.